Olá, investidores, sejam bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo vou trazer para você as perspectivas de investimento em ações para 2025. Além disso, também vou trazer alguns nomes interessantes, vou falar um pouquinho do cenário e alguns nomes que eu considero interessantes que você deveria olhar para colocar na sua carteira, tá certo? Então, sem enrolação, vamos lá. Eu acho que assim, quando a gente fala de investimento em ações para 2025, a gente tem algumas pautas importantes. A principal delas está relacionada com a taxa de juros. A gente deve ter um ano de subida de taxa de juros e isso já é precificado pelo mercado. Então, quando nós olhamos juros futuros, a gente vê pré-fixado batendo 15%, a gente vê NTN-B, né, o IPCA+, batendo 7,15, 7,30, e aí quando a gente olha isso no horizonte histórico, no filme, a gente vê que estamos em um momento em que as taxas de juros estão bastante elevadas, né, com um grau de desvio padrão bastante grande em relação à média histórica. O que isso significa? Significa que nós começamos o ano com essa classe de ação bastante deprimida. Uma taxa de juros mais alta causa alguns efeitos na bolsa. Quais são eles? O principal fator e mais óbvio é a questão do aumento da despesa financeira das empresas. As empresas, grande parte delas, têm dívida atrelada ao CDI. Quando o CDI sobe, aumenta-se a despesa financeira, né? E isso faz com que o lucro reduza. Segundo efeito é um aumento do peso no valuation. O que eu estou dizendo com isso? O aumento da taxa de desconto. Então, o valuation ele fica mais descontado. E o terceiro, ele está relacionado com a diminuição do consumo. Muitas empresas, parte das empresas, como é o caso de varejistas, construção civil, etc., sofrem muito com taxas de juros mais altas porque fica mais difícil vender. E aí, quando você junta todos esses fatores, você faz com que o mercado esteja mais pessimista. É isso que nós temos visto esse início de ano. E com o pessimismo, a gente tem preços muito descontados na bolsa e com isso, com preços descontados, a gente encontra grandes oportunidades. Então, na minha visão, 2025 começa como sendo um ano de grandes oportunidades. Eu vejo ativos de excelente qualidade sendo negociados por múltiplos muito baixos, que a gente não via em um passado recente. E só para finalizar essa primeira parte sobre perspectivas, eu falaria para você que o nível de preços é muito próximo do que a gente via lá em 2015. Muito se fala sobre a crise de 2015, quando a gente olha o nível de preço dos ativos, isso remete a 2015, tá? E aí, quando a gente olha o cenário econômico, a coisa não é bem assim. Esse é o primeiro parênteses. O segundo é que nós vemos um movimento muito forte de dólar elevado, e com isso, empresas exportadoras tendem a se beneficiar. Então, a gente tem que tomar um cuidado com isso, né? As exportadoras tendem a se beneficiar. Entretanto, quando a gente olha empresas que têm custos em dólar, isso pode ser um problema também. Então, acho que na minha visão, 2025 começa com essas duas grandes pautas. Dólar, e aí isso pode impactar na inflação, por exemplo, custos, insumos, etc. E taxa de juros. Nesse cenário, João, quais empresas você considera interessantes? E vamos lá. Primeiro, empresas muito resilientes, tá? Eu hoje olho empresas muito resilientes, com potencial de crescimento e que possam distribuir dividendos. Qual modelo de negócio comporta isso? E aqui está o primeiro nome que eu queria trazer para vocês, a B3. A B3, diante de tudo isso que está acontecendo, diante do mercado acionário definhando por conta do mercado de renda fixa, diante de um volume negociado caindo ao longo do tempo, quando a gente faz uma comparação com os últimos anos, esse volume negociado diário vem caindo, interesse por investimento no Brasil tem caído, a B3 tem sofrido nesse curto prazo na sua cotação, mas os seus resultados seguem muito fortes, muito fortes. E com isso, a companhia consegue distribuir dividendos enquanto cresce. Para mim, B3 é um case de muita qualidade que vem sendo negociado por preços muito atrativos. Segundo case que eu considero bastante interessante é o Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil, mesmo num cenário de juros mais alto, dada a sua captação, ele consegue ter um spread financeiro muito interessante, e com um spread financeiro muito interessante,
a gente também consegue ter uma rentabilidade muito interessante. Com elevada rentabilidade, o banco deve distribuir aí um payout próximo do histórico e, com isso, um dividend yield no seu bolso superior a 10% para o ano que vem, o que faz o Banco do Brasil, na minha concepção, uma grande oportunidade para os investidores. E o terceiro nome, eu comentei para vocês sobre dólar, e por conta do dólar, eu entendo que a Vale tende a se beneficiar em 2025. Ela é uma exportadora, ela tem commodities atreladas a dólar, enquanto seus custos são reais. O que isso quer dizer? Sua receita cresce, enquanto seu custo não cresce da mesma proporção. Você tem um ganho de margem. E mesmo com um cenário de China consumindo menos aço, você ainda assim tem a Vale gerando muito caixa e, com isso, conseguindo distribuir ótimos dividendos. Então, na minha visão, 2025 começa como ano de grandes oportunidades, dado o cenário que está desenhado, um cenário mais pessimista, um cenário que as pessoas estão um pouco mais de medo. Mas eu lembro uma frase do Buffett: fique com medo quando as pessoas estiverem gananciosas e fique ganancioso quando as pessoas estiverem com medo. E eu deixo para você, em que momento nós estamos? É para a gente ficar ganancioso? É para nós ficarmos com medo? Fica a reflexão. Na minha visão, estamos em um momento de grandes oportunidades. É um mar de oportunidade aqui no Brasil. Tem muita coisa barata, muita coisa de qualidade e barata. Cabe o investidor separar o joio do trigo, né? Separar o que faz sentido e o que não faz, comparar valuation, fazer análise desses ativos. E caso você não queira fazer, conte com a nossa ajuda aqui na Suno para fazer isso, tá certo? Forte abraço a todos e vejo vocês no próximo vídeo.